Galo, 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 galo. Vencer, vencer é o meu lema. O galo é o melhor, cada um com seus problemas. O hino é o grito na garganta. Imediatamente a massa se levanta. Primeiro campeão do brasileiro, sinônimo de raça, Clube Atlético Mineiro. Galo, 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 na cabeça. Galo, 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 na cabeça. Galo, 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 galo. Sangue preto e branco tá na veia. O time entra em campo, a massa incendeia. No gramado a raça do jogador. Na arquibancada o grito do torcedor. Galo forte, campeão do gelo. Sinônimo de raça, Clube Atlético Mineiro. Galo, 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 galo. Olha aí. Cara, a única coisa que salvou o nosso final de semana. Ouvindo aí? Ah, claro. Boa noite, Certinho. né? Boa noite todo Boa mundo noite. aí. Boa Tudo bem, pessoal? Aí, já está É cheio de isso aí. gente. Toque entrando, todo mundo aí. Muito obrigado pela presença de todos aí. Bacana. O Instagram também bombando. É isso aí. E já está a gente, é nosso YouTube aí também. Que beleza, hein, Gabriel? Turma tá aí. E aí, Gersinho? Tá afiado? Afiado hoje? E aí, Mas tá cara, afiado. chiquinho, viu? Ó, Porque os resultados, os últimos resultados, os últimos desempenhos aí não animaram a gente, não. É, rapaz, eu vou te falar, eu ainda tô meio doente ainda para piorar a minha situação. Aí é, como se diz, tá tudo tudo mais ou contra. menos. E aqui, eu tava falando com o Márcio que o que salvou meu final de semana foi que eu liguei a TV ontem, pus no jogo, faltavam uns 2 minutos para começar o jogo, apareceu um compromisso aqui, eu tive que sair de urgência. Achei que ia voltar rápido, deixei até a TV ligada. Demorei a voltar, quando eu voltei o jogo acabou. E eu não tinha visto que o Galo tinha perdido. Então, o que Teve eu sorte. tive sorte, tive um livramento ainda, que é o que foi Você de não bom no final perdeu de nada. semana em relação ao Galo. Quando eu fiquei sabendo que perdeu ainda com um gol daquele, é a fase, cara. É, meu amigo. Eu vi gente criticar o Everson, mas o cara é a fase, cara. Pelo amor de Deus. Ele tá um pouquinho adiantado, mas é isso aí. Vou começar Pode, mandando um abraço para o pode povo aqui. meter a faca e rodar, Márcio. Mandar um abraço aqui para o Pablo Henrique, para o Eg José, para o Casa da Floresta, para o Sérgio Oliveira, para o Luiz Netinho, o TP Milton, o Jorge, o Omar Cota, o Sérgio Oliveira. Fala, meus amigos Galo Doido. Fala, Serjão. Estamos aí na briga, meu amigo. Fernando, o Igor, o Sérgio Oliveira, que inacreditável, dá 2 dias para esse sanguessuga. Vamos falar isso daqui a pouco. Aí vem o Gustavo, a Maria, o Valmir, o Matheus, o André, o Pega Frango, o Pega Franco, PH Franco, André Carlos, Douglas, Tião, tá cheio de gente aqui. Rafael, a Liana Marins, o Anderson, o Luiz, o Rodrigo, a imobiliária está aqui, até a imobiliária está aqui, imobiliários, o Paulo, e um monte de gente aqui também no TikTok, aqui, que está também lotado de gente aqui. Deixa eu Ô, Márcio, a imobiliária deve estar aí para a gente tentar vender o imóvel do Júnior Santos, o imóvel do Rony, o imóvel os imóveis que estão aí encostados no Galo. Olha, a Linda também, a Linda do Tanus, o Elvio, a Camila, o Elton, o Hudson, o Sebastião, Lara, José Geraldo, enfim. O Rogério está falando, entrou a partir das suas publicações. Bacana, bacana. Messias, o Mauro Lúcio,
E tá muita gente aí. O Messias está mandando boa noite para vocês também. O Mauro está mandando outro boa noite. O Roberto também entrou. Enfim, cheio de gente aí já no nosso live, né? Vamos começar aqui analisando o jogo do jogo. Ou será que aquilo lá foi jogo, gente? Eu, sinceramente, eu não vi futebol da parte do Atlético nenhum. Vou dizer uma coisa para você, foi um jogo que me deixou completamente irritado, tanto que meu comentário, não sei se vocês viram depois do jogo, foi um comentário extremamente irritado, né? Eu não vi o Atlético jogar absolutamente nada, não dá para destacar um jogador do Atlético aí que pudesse falar, esse jogou bem. Até o Everson não foi de elogio no último jogo, né? O Hulk foi péssimo, o Hulk nem saber cobrar escanteio, ele soube cobrar o escanteio nesse jogo. Um time apático, um time que foi envolvido pelo time igual o Vitória, que é um time que está aí na zona de rebaixamento, está perdendo de 8 do Flamengo. Gente, como é que pode o Atlético apresentar um futebol tão medíocre, tão sem vergonha igual esse? Como é que pode esses jogadores ser tão apáticos ao ponto de ser envolvido por um time sem recurso nenhum, igual o Vitória? Um time que não está mostrando evolução nenhuma. O Atlético está despencando. Gente, a nossa campanha é a pior depois das férias. Né? O Atlético, o que eu posso falar do Atlético? Não posso falar nada. Eu posso falar que o Atlético realmente foi envolvido, completamente envolvido pela Vitória, não destacou ninguém, o Arana horroroso. Se você pegar todos os jogadores, não tem um de elogiar. Né? E ainda por cima, os nossos backs estão querendo jogar com letra, dando calcanhar, aí quase entregaram 3 jogos. Nós não tomamos um cacete nesse jogo de ontem, porque realmente Deus ajudou. Porque eles tiveram algumas oportunidades claríssimas de gol, com falhas assim clamorosas da defesa, que essa defesa é um bueiro completo sem o Lianco, um bueiro completo. O Alonso muito mal, cruzando bola na defesa e propiciando aí contra-ataque. Então, assim, o ataque não teve ninguém, nem o Coelho dessa vez merece muito elogio, né? E o pior não é isso, gente. A jogada do Atlético é ir para a linha de fundo e cruzar. Mas cruzar para quem? Nós não temos centroavante. A gente não pode adotar uma jogada de cruzamento para a área, sendo que a gente não tem um finalizador. Então, o time é sem objetivo nenhum. É um time realmente, olha, doente. O time passou para mim isso. O time está doente, está completamente doente. Agora, não adianta também você só crucificar os jogadores, né? Que, afinal de contas, eles têm a sua responsabilidade. Tem muita responsabilidade, né? Mas também criticar aí essa diretoria, que é 2 patetas, o Paulo Brax e o Vitor, né? E depois de um jogo temeroso desse, um jogo sem vergonha desse, os caras ainda me dão folga para esses caras. Me deram 2 dias de folga para esses caras. Não tem cabimento você sair de um jogo desse, a primeira coisa que você vem na cabeça é vamos treinar. Mas aí os caras dão folga. Então, assim, é prêmio isso? Então, assim, eu fiz até uma charge, nem soltei, né? Mas, assim, nós tomamos de 1, então tivemos 2 dias de folga. Se a gente tomar de 3, nós vamos ficar uma semana em casa. É prêmio por gol sofrido? É o dobro? Porque não tem justificativa o time não treinar. O time tinha que realmente voltar para o CT hoje e amanhã e fazer alguma coisa. Né? Agora, o que eu falo para vocês é o seguinte: o planejamento dessa SAF é um negócio medonho. Para começar a tampar o buraco esse Brax aí, que já é um diretor, para mim, um cara muito fraco. Eu falei com isso na entrada, que era melhor ele do que sem ninguém, do que o Vitor. Né? Mas, assim, cara, qual que é o trabalho que esse cara está fazendo no Atlético? Sinceramente, a diretoria realmente, a SAF realmente terceirizou o futebol para esses caras aí, que são fraquíssimos, gente. E o resultado está aí. A gente está descendo posições e mais posições, estamos aproximando aí a poucos pontos da zona de rebaixamento e estamos achando segunda divisão. E não dá para colocar pano mais, não dá para falar, não, que isso, vai reagir. Não está mostrando reação. Mas agora contrataram um baita de um técnico, né? O cara foi campeão da Sul-Americana, o cara foi campeão da Copa do Equador, o cara foi campeão da Supercopa do Equador. Né? O cara, porra, velho, sabe? O cara já foi auxiliar do Milito.
Então, assim, por que eles não negociaram com o Sampaoli, sendo que os próprios jogadores queriam o Sampaoli como técnico? Ah, mas o cara não dá bom dia. Ah, que baita de mimizento esses caras da SAF aí. Estão querendo bom dia? Ah, vai para o espelho e fica dando bom dia para si mesmo. Né? Então, assim, o Sampaoli realmente é um técnico que tem realmente títulos, é um cara que tem um portfólio de jogadas completamente diferente. Agora, vamos acreditar, né? Esse cara aí, ele trabalhou com o Paulo Brax, né? Vamos acreditar, né? Que o Paulo Brax está indicando um cara certo. Então, assim, na minha opinião, gente, nós estamos aí fazendo novamente um teste. Nós estamos aí testando o jogador. Ah, mas ele foi técnico do Porto. Foi técnico do Porto 6 meses, já saiu porque não deu certo. Né? E por que vai dar certo no Atlético? Pode ser que dê. Né? Tomara que eu pague a minha língua. Tomara que eu pague a minha língua. Né? Mas, assim, sinceramente, para mim é uma aposta, de novo, uma nova aposta num cara que ainda não mostrou que é o grande técnico que o Atlético precisa. Agora, o Sampaoli dando mole no mercado. Para começar, o Vojvoda já estava dando mole no mercado. O Atlético tinha que ter demitido o Cuca há tempos, há mais de 4 rodadas, na minha opinião. Eu já falei isso também em outros lives. Vocês podem recuperar e ver. Né? Agora, perderam o Vojvoda, que para mim era um nome espetacular, e agora deixaram o Sampaoli aí, que queria vir para o Atlético. O cara queria vir para o Atlético. O cara falou que gostava do elenco do Atlético. Mas você sabe por quê? Não é porque vai dar bom dia. É porque o cara ia botar faca na diretoria e ia querer, preciso desse cara. Então, assim, o que esse cara vai resolver? A gente continua sem um volante. Né? Então, hoje é dia 1º, amanhã a janela fecha. Né? E tem o bonitão que vinha lá, o Pablo Maffeo, que é o lateral direito. O cara preferiu ser o terceiro reserva do clube que ele estava do que vir para o Atlético. Será por quê? Né? E o Paulo Brax já deu entrevista que nessa janela não vai trazer mais ninguém. Então agora nós vamos esperar até janeiro, porque é onde abre a próxima janela. A não ser o Pablo Maffeo teve até proposta do Alavés, Márcio. Eu não sei se isso pesou. O Pablo Maffeo também teve proposta do Alavés, eu não sei se isso pesou. Então. Ficar na Espanha, não ter que mudar de país, entendeu? Sim, mas assim, o que eu quero dizer é que esse cara ele não era nem tão importante para nós como é realmente um volante, cara. E a gente vai ficar sem volante. Nós vamos ficar sem centroavante. E o problema do Atlético é goleador. Ninguém chuta no gol. Nós precisamos de um centroavante. É bola cruzada para todo lado, não tem ninguém para cabecear. Não tem ninguém para arrematar. Né? Então, olha, sinceramente, com essa brincadeira aí, com esses Rony e companhia aí, vai ficar muito difícil. Vai ficar muito difícil. Eu não sei, fiquei muito decepcionado, viu, Jacinto? Com um jogo medíocre, um jogo, nossa, eu vou falar para você, eu nunca vi, já tem tempo que eu não vejo um jogo onde o Atlético é envolvido por um time tão fraco, cara, tão fraco, e com o nome, com o currículo que esses caras têm no Atlético e com o salário que esses caras têm no Atlético. É um negócio impressionante. Então vamos lá. Fala aí, Gersinho, porque eu já desabafei. Mas o Galo está sendo padrão, né, cara? Jogar mal contra times que estão mal na tabela. A gente vê isso, o Santos no primeiro turno, a gente perdeu de 2-0 para aquele time horroroso do Santos. A gente perdeu 6 pontos para o Grêmio, que não faz mal para quase ninguém, apesar de ter conseguido o empate ontem no Maracanã com um pênalti bem duvidoso, né? A favor do Grêmio. Mas como é contra o Flamengo, a gente tá nem aí. Ontem foi mais um jogo ridículo do Galo, de praticamente todos os jogadores. O Cuesta teve até a chance de fazer, mas parecia meio desacreditado no cruzamento, se eu não me engano, foi até do Biel, que também entrou mal no jogo, na minha opinião. Não só ele, como todo mundo que pisou dentro do campo. Ontem foi digno de dó. E sobre o novo treinador, cara, é igual eu falo, é o nome certo, mas eu acho que na hora errada. Porque é um treinador muito promissor. Fez um trabalho muito bom no Independente Del Valle, né? Conseguiu ganhar a Recopa em cima do Flamengo em 2023, ganhou a Sul-Americana, ganhou a Copa do Equador. Seu primeiro trabalho, que foi no Chile, não foi muito bom, mas também primeiro trabalho, né? Não tem como você cobrar muito de um cara que era auxiliar técnico e direto para um time profissional. É literalmente uma aposta.
fez um trabalho sensacional no Cruz Azul. Hoje eu estava vendo uns vídeos, o Gabriel sabe, eu gosto muito desse negócio de esquema tático, variação, como o time do treinador se porta e tudo mais. Ele fez um trabalho muito interessante no Cruz Azul. Inclusive, ele teve vários jogos lá que ele conseguiu resultados com acima de 3 gols de diferença. Mas ele teve um trabalho no Porto, que foi um trabalho instável. Isso a gente viu no Mundial, né? Viveu altos e baixos dentro das próprias partidas. O trabalho dele não foi legal, mas ele também não tinha um elenco legal. Isso a gente deve citar também, mas a gente também não pode tirar o mérito da questão dele ter ido mal. Porque ele teve a oportunidade de ir para a Europa e eu tenho 2 tipos de pensamento. O cara não pisou na Europa com 40 anos à toa. Uma qualidade ele deve ter. Mas eu acho que é uma aposta pela situação que ele vai chegar no Galo. Ele vai chegar estreando numa Copa contra o maior rival e tendo que reverter um placar de 3-0 fora de casa. Logo depois ele vai pegar um concorrente direto, a briga do rebaixamento, que atualmente o Galo é isso, está 4 pontos da zona. Mesmo com 2 jogos a menos, mas não é certeza de ganhar. Pelo futebol apresentado do Galo hoje, a gente acha que o Galo vai perder para o Sport, que é um time fraco, para o Fortaleza também, que vem mal com o Renato Paiva. Mas eu acho que dos nomes citados, tirando o Sampaoli, eu também preferi o Sampaoli pela casca que ele tem. Questão de ser um treinador experiente. Barulho tá assim. Não, aqui não tá não. Se fosse no microfone, tá dando um eco diferente no microfone. Melhorou? Que o microfone é do fone. Melhorou. O microfone é do fone. Eu preferi o Sampaoli por ser um cara mais experiente, um cara mais cascudo, que provavelmente teria mais respeito dos jogadores. Mas os demais nomes que estavam sendo citados, o Verdia, Caixinha e demais treinadores, que já que tomou não dos portugueses, né, do Carlos Carvalhal, que o Galo toma não toda a janela. O Sérgio Conceição também preferiu não vir para o Brasil, e o Pedro Martins, que aceitou o convite, mas o Galo não quis pagar a multa, né? Que seriam 25 milhões de reais. Mas aí é igual eu falo, eu acho que é o nome certo, só não sei se está no tempo certo. O que a gente tem agora é torcer, né, o Jesse? Não tem outra opção, né? É torcer para o cara chegar e o cara dar certo. Porque o que nós vamos fazer? E um detalhe, Márcio. Ele costuma jogar muito com 3 zagueiros. O Galo só tem disponível o Vitor Hugo. O Lian, que está machucado, o Saravia, que faz zagueiro pela direita, muitas das vezes está machucado. O Alonso está na seleção. O Juan, que o Galo contratou, lesionado. O Roman está na seleção chilena. Provavelmente ele vai ter que fazer esse período de treinamento com 2 zagueiros da base. Pelo menos a gente tem um Vitão aí, que pelo menos é um cara que tem uma qualidade boa, né? E tomara que ele pega jogador da base, né? Porque assim, o que está mostrando, não sei se você também tem esse sentimento, Jatinho, o que está faltando é preparo físico no time. Você não tem esse sentimento? O time não corre, cara. O time parece que cansa em determinado momento. Mas é o time que corre errado, cara. O time que corre errado cansa muito mais. O time mal treinado, você vê que ele corre errado. Quando você corre atrás, você cansa muito mais do que quando você está com a bola no pé. E eu acho que os jogadores, eles estão sentindo isso, que eles estão mal treinados, né? Os jogadores, pela entrevista que a gente viu aí depois do jogo, os caras estão... O próprio Alonso, né? Está falando que a gente não está querendo receber bom dia, a gente quer trabalhar. Eles estão sentindo... O Hulk falou antes do jogo também, quando chegou no aeroporto, falou com o Breno Galante que ele pedia que a diretoria resolvesse, que ele queria um treinador que implantasse um time mais intenso, questão de treinar e tudo mais. Isso mostra a insatisfação que eles estavam com o Cuca. Que era nítido que era um time mal treinado, era nítido que era um time que era chutão pra frente. Era nítido que se o Hulk não resolvesse uma bola parada, se o Coelho estivesse com o pé ruim pra driblar, não ia sair nada demais do time. Cara, é bizarro como que o Cuca em 9 meses, praticamente por 8 meses, ele conseguiu ter evolução, acho que negativa. Ele conseguiu, como se diz, piorar o que ainda funcionava de restante lá do Milito, né? Ele conseguiu deixar um padrão para o time, Gabriel. Jogar mal todos os jogos. Jogar mal o padrão. Ele conseguiu ficar abaixo tipo assim, de um 0. Ele ficou negativo. O time tá assustado. Ontem parecia assim... O que está falando aqui, Sampaoli como técnico
e o Muricy Ramalho como gerente de futebol. O Muricy Ramalho seria um baita do nome, né, para o Atlético. Seria sensacional, também concordo. Agora, o São Paulo... Ontem o foi clima... Aliás, o Sampaoli. Otto do grupo lá, o Gabriel, eu prometi para ele uma camisa do São Paulo Oliveira. Vai ficar na saudade, viu, Otto? Eu pagava uma também, porque eu vou falar para você, hoje eu vejo o São Paulo como um cara que, para me chacoalhar esses caras, até mesmo na diretoria, para pôr ruim, até na diretoria, só que os caras não vão aceitar, não, né? O ego fala mais alto, né? Os caras tudo bilionário aí, não vão aceitar. Ele deixou uma impressão ruim na saída dele com os caras, né? Ele parece que foi chamado na sala. Ele era um cara intenso, trabalhava muito, mas não gostava de muito de bate-papo. Ele não é um cara para fazer política, né? Para ser demagogo. E esses caras estão muito acostumados a puxar saco, né? Estão muito acostumados a puxar saco. E tem um problema também, Márcio, quem acompanha o São Paulo, né? O André Adriato, a gente sabe os BOs que ele arrumou na Cidade do Galo, que ele traz para ser o gerente de futebol, mas é um cara muito difícil de lidar, veta muito a questão, até mesmo dos jogadores. Hoje mesmo eu estava vendo a live do Breno com o Bolívar, enquanto eu estava fazendo minhas coisas aqui, ele lembrou o fato que São Paulo fez uma festa de aniversário, só foi a comissão técnica, porém o André Adriato ficava vetando os jogadores de fazer uma coisa ou outra e tudo mais. Isso afetou muito a questão de relacionamento. Mas é nítido que os jogadores agora não estão nem aí para a questão disso. Eles querem um time bem treinado, um time intenso e querem ganhar. É nítido a insatisfação do Alonso na entrevista, do Hulk na entrevista. Os caras estão mordidos, cara. Não, o Alonso falou, né? Que ele não quer amigo, não quer amizade. Ninguém é o profissionalismo. E um trabalho ruim, um trabalho de planejamento ruim, em todos os sentidos, né? Sobra para os caras, né? E ficou a herança maldita do Cuca, né, cara? Que a diretoria insiste em não fechar o ciclo. Em 2022 o recado foi dado que não dava mais pro Cuca. Foi o maior treinador da história, tem o máximo respeito da torcida. Ganhou sei lá quantos campeonatos mineiros, ganhou o campeonato brasileiro, Libertadores. Se eu não me engano, a Recopa foi com o Levi, né, cara? Mas ele ganhou os títulos mais importantes, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores da história do Galo. O respeito fica, mas ciclos tem que ser os ciclos têm que se fechar, porque é igual a mesma coisa que a mesma coisa que a gente querer que volta, por exemplo, um Diego Costa de 2021, ele não vai render a mesma coisa. O tempo passa, a vida muda, isso independente de ser treinador ou jogador. Não, e o Cuca já teve um trabalho ruim no Atlético Paranaense, né? Já mostrou lá que ele não estava... Depois de 21, todos os trabalhos dele foram ruins. E para o Atlético, e não pode nem reclamar que não houve contratação. Tem muito torcedor que fala não contratou ninguém. Contratou bastante coisa e a maioria deles foi indicação do Cuca, né? Inclusive, até demorou para chegar os nomes. Ele só não teve o camisa 5, né? Que ele tanto pediu. Mas tirando isso, ele deixou uma herança maldita para o Galo de Rony, de Júnior Santos, de Vitor Hugo, de Caio Paulista, que foi pedido dele. O que ele deixou de bom aí para o Gabriel Menino, né? Que o custo-benefício dele, se a gente for olhar, não está sendo aquela coisa. O que ele deixou de bom aí foi o Coelho, que se a gente for olhar, foi a contratação mais barata de tirar dinheiro do bolso. E o Natanael, que é um jovem, né? Que pode crescer na mão de um outro treinador. Eu acho que o Natanael é um cara promissor. O Valmir está perguntando, fecha a janela. Fecha amanhã, dia 2, tá, Valmir? Não dá tempo de contratar mais. Às 23h59. Fecha a janela que tá frio. Aqui, deixa eu só pegar uns comentários aqui do YouTube. Isso. Fala aí. Pessoal, aqui, ó, Adriana, que foi a primeira a chegar aqui, boa noite, turma. Esse aqui, o momento feliz aqui é o Anderson. O Anderson, ele tá agarrado hoje, não apareceu, mas ele tá aí assistindo aí. Aqui tem a turma aqui, ó, essa turma aqui é do Instagram, que é o Paulo Henrique aqui. O Galo só não pode perder das Marias, cara. Cara. Como se diz, eu acredito, eu não quero gritar eu acredito não, mas a nossa esperança é essa aí, vai fazer um grande jogo, pelo menos vencer lá e quem sabe levar para os pênaltis. Clássico serve para virada de chave, né? Exatamente. Isso é histórico, né? Tanto para o Galo quanto para o Cruzeiro. Em outros estados acontece a mesma coisa. A gente já viu o Vasco nessa draga danada ganhar do Flamengo muito melhor. São coisas que o futebol proporciona. Mas
Mas com o treinador novo, às vezes ele consegue dar uma chacoalhada, apesar de ser um cara jovem, mas vai que os caras vão comprar a ideia, né? Do treinador, e provavelmente o Leonardo Jardim nunca deve ter visto um jogo dele. Então, cara, eu Se ia viu, falar foi do Porto. justamente isso. Se viu, foi do Porto, mas eu acho que ele deve, como ele trabalhava na Europa e depois foi trabalhar na Arábia, acredito que ele não deve ter pegado um jogo do Del Valle para ele ver, não deve ter pegado um jogo do Cruz Azul para ele ver. Vai pegar agora, né? Caso realmente o Galo anuncie ele, né? Que tá 99% fechado. Mas às vezes pode ser uma carta na manga. Não das melhores por a gente não ter os jogadores disponíveis, né? Para ele poder aplicar a ideia e os caras comprarem. Que é igual eu falei do time aí do Galo. A gente não tem o Sarabia para treinar, a gente não tem o Lianco, a gente não tem o Ivan Roman, a gente não tem o Alonso, a gente não tem o Alan Franco. Provavelmente ele deve jogar com o Vera, que é o único camisa 5 que tem disponível no elenco. E vamos ver se ele consegue acertar esse problema de criação do Galo, que é bicão para frente e tudo mais. Ainda tem essa. Olha o que o Sérgio está falando aqui. Aí eu faço essa pergunta aí para o Gersinho. Gersinho, o Atlético tem 20 milhões de folha e o Mirassol tem 5 milhões. Como é que pode isso? Tem. Eu coloco 3 questões nisso, cara. Primeiro, comprometimento do clube, né? Provavelmente o elenco deve estar fechadinho, todo mundo comprou a ideia do treinador, que também é um treinador jovem, o Rafael, e tem sido uma baita surpresa pro Brasil, né? No Campeonato Brasileiro, a equipe do Mirassol. O Rogério Ceni tem 488 jogos como treinador, foi a primeira vez que ele tomou 5 gols em uma partida. Um detalhe, o Mirassol ganhou de 5-1 do Bahia. E outra o Mirassol tem... Está falando que tem muito a ver com isso aí, olha aí. Donos que ficam no sofá não são de arquibancada. Você está falando do comprometimento. Tem isso, né? Eu falei no meu comentário do jogo, já assim. O olho do dono que engorda o gado, né? Eu falei depois no meu comentário exatamente isso. Que o Atlético precisa de um presidente. E o Atlético precisa de um presidente que assuma, cara, eu mando, eu aconteço, que vá para o vestiário, que coloca o murcho em cima da mesa, né? E realmente comece a botar ordem no galinheiro, né? Porque você ficar deixando diretor de futebol, Paulo Brax, o Paulo Brax é fraco, né? Vou colocar o Vitor, que é jogador, ex-jogador. Né? Então, assim, muito bonzinho com todo mundo, tem que ter alguém para cobrar, tem que ter alguém para chegar depois do jogo lá e falar, gente, o que está acontecendo? Né? O Atlético está muito solto, então essa falta de dono me preocupa, essa falta de um gestor me preocupa. Né? Eu acho que o Galo teve oportunidade, né, quando o Bolivar, né, se candidatou para ser presidente da associação. É um cara que sempre foi muito enérgico, até mesmo quando trabalhava no Alterosa Esporte, até mesmo como conselheiro. Não é o Calil, porque o Calil tem daquele perfil único dele, né, que a torcida sempre gostou, sempre botou a cara tanto nas vitórias quanto nas derrotas, nos momentos ruins, nos momentos bons, mas poderia ser um cara que contribui, né, o Bolivar sempre foi um atleticano fanático, um cara inteligente, um cara estudado, tem experiência de fora, né, do período que morou na França, e é um cara que sempre falando de futebol demonstra entender do assunto, e é um cara energético, igual eu comentei agora há pouco. A sensação é que, igual o Calil, eles tentaram queimar o Calil de todas as formas, né, aquilo foi guerra política. Da onda, para tirar um pouco ali da onda, para o Calil não voltar para talvez uma presidência da SAF. O Bolivar, que é um cara também polêmico, parecido até com o Calil, né, com esse perfil. Aí eles vão lá e tiram ele também, evitam que ele consiga. Né? Parece que os caras tentam, né, de alguma forma, todo mundo quer... Eles têm um conselho na mão, né, Gabriel? Isso, aí todo mundo que é contra eles, até mesmo a mídia, eles vão lá e vão cortando. Aí daqui a pouco até canal do YouTube aí começa a rodar, essas coisas. Deixa eu só terminar os comentários aqui, ó. Lucão aqui, ó. Boa noite, que ele veio lá do Instagram aqui. Aí a turma aqui, o Douglas Jones falou tudo. Aqui, ó. Temos que pelo menos empatar contra as variadas, que é ganhar, né, cara? 1x0 para mim, empate vai adiantar. 1x0 para mim já estava até mais ou menos, só para passar batido. O jogo do Galo tá uma vergonha, né?
Vergonha é piada, né? Vergonha é pouco. Aqui o Kelson Roberto, que eu prefiro o São Paulo, ele acho que todo mundo prefere. O problema é que é o conjunto São Paulo, né? O bom dia do São Paulo. Rafael Oliveira, que também trocaria pelo São Paulo. O Igor Eduardo aqui, para cima deles, Galo. O Wilton, estão afundando o Galo. Cuidado, que parecendo o Titanic. Esse ano não acabou, né? A gente ainda tem o perigo do rebaixamento ainda, porque ano passado, nessa altura do campeonato, a gente não estava preocupando nem um pouco, a gente estava no meio de tabela tranquilo. E a gente fez campanha melhor ano passado que esse ano. E mesmo assim deu no que deu. Não é que é convocação do Galo. É isso? Eu tenho uns contatos do Conselho Deliberativo do Atlético, né? E ele me falou que depois da derrota do Atlético para o Cruzeiro dentro de casa, ele recebeu esse convite aqui, o churrascão do Galo. Você vê como é que o Conselho Deliberativo do Atlético está preocupado com o Atlético, está preocupado em fazer o churrascão do Galo. Na política tudo termina em pizza, no futebol termina em churrasco. Então é mais ou menos essa ideia aí. Cara, é vergonhoso. O Atlético está jogado às traças mesmo. Está faltando direção. Ó, tem gente falando aqui, ó, que o Vitor deveria. O Santos está falando que essa diretoria, Vitor e Paulo, vai rebaixar o Atlético. O Atlético, com essa postura, não sabem nada de gestão de futebol. E Vitor deveria ter vergonha, renunciar ao cargo. Ele não tem nada. Ele cargo e não tem feito nada durante a sua gestão. Realmente, eu falo para você que o pior era o Vitor Sozinho, né? O Vitor Sozinho estava uma coisa impressionante. Oi, Cleusa, tudo bem? Boa noite, mamãe. Jogo então, vamos. O Gilberto, dando um abraço para vocês. Tá, bastante gente aqui no TikTok também, né? Estamos com... Temos mais de 200 likes aqui no TikTok, gente. A gente estava falando, só para terminar sobre o Mirassol, eu acho que outro ponto que ajuda muito também, porque eles têm só o Campeonato Brasileiro. Aí eles têm a semana ali para treinar, fica mais fácil de implementar a ideia. Era só para finalizar. Mas voltando ao assunto São Paulo, bastidores, não vou afirmar porque eu não tenho certeza. É igual eu te falei, foram o que eu vi de bastidores e não vou dar nome aos bois porque eu não tenho certeza e coisas que a gente não tem certeza a gente não pode afirmar. Diz que um dos maiores empecilhos de fechar com São Paulo se chama Rafael Menin. Diz que ele é o entrave de muita coisa dentro da SAF do Galo. Às vezes o voto dele deixa de fazer acontecer algumas coisas, entendeu? É um cara que a gente viu quando apareceu para dar entrevista, começou muito bem a entrevista, estava falando em bom tom, depois já começou a atacar jornalista, perguntando se ele já estudou isso, se você é formado nisso, se você sabe isso, daquela soberba. Eu falo disso mesmo. Soberba. Ele tem costa quente, né, com o papai. Diz que ele tem uma soberba violenta. Mas, e por incrível que pareça, o Rubens Menin é o acionista mais respeitado entre os jogadores. Você lembra quando rolou a questão do salário atrasado, quando o Rubens foi lá, chamou a reunião, todo mundo, ó. O pessoal falava nisso, né? Que quando ele falava, todo mundo confiava. Passava tranquilidade pro pessoal. Diz que a laranja podre desse saco aí se chama Rafael Menin. Então. Eu estava falando aqui. Quem sabe um boicote futuramente contra ele, né? Não desconfio. Eu sempre tinha um pé muito atrás com o Ricardo Guimarães, com o Sérgio Coelho, por questão de 2005, né? A gente sabe disso, que eles estavam presentes, um como presidente e outro como diretor. Deixa eu só finalizar aqui. O Ricardo Cantarucci está perguntando, está entrando agora, já tem um nome para técnico. O nome tem, né, o Ricardo, que é o Martim Anselmo. Martim Anselmo. Mas não tem ainda certeza 100% ainda, mas uns 90 talvez parece que vai fechar mesmo. E ninguém está querendo, mas é uma promessa. O homem tem um currículo aí de pouco tempo que é legal. O Messinho mandava Alonso, Bernard e Rony para a rua. Cara, Alonso não, cara, mas o Rony, se tivesse uma propostazinha para ele, ia ser bom. E ele
rodar, e o Bernard, ele precisava ou jogar ou sair. O Bernardo foi bem relacionado, cara, para o jogo contra o Vitória. Não sei se você jogar ou sair. Já que ele não joga, então... Né? O outro uma coisa que Pode falar o comentário, depois eu completo. O Ricardo falando que vamos ter que virar esse jogo aqui, mas ele tá desanimado, né? Cara, desanimado, todo mundo tá, né? Todo mundo tá naquela situação, né? Se não melhorar, pode até cair e ainda perder 2 principais títulos, Sula e Copa do Brasil. Aqui o Luan Riquelme, que eu mandei mensagem lá no Instagram, ele apareceu. Que boa noite, Luan. Olha o Caio tá sempre com a gente. Aí, massa, cheguei na área. Aqui, ó. A página Mundo Atleticano agora, que o técnico postou agora que o técnico está refletido sobre a vida do Galo. Como é que é? O técnico é isso aí, né? Tá todo mundo falando nesse cara, né? E aí o Rafael perguntou o que eu acho da dívida do Atlético. Que o Atlético tá nela. A dívida é isso aí. Falaram que ele não tem grande aporte aí, mas... né? Mas isso vai acontecer esse mês, a votação. Né? Mas a votação vai acontecer esse mês. Aconteceu no mês passado, eles adiaram, né? Que eles queriam saber como é que seria essa questão de aporte, se seria diluição dentro da porcentagem da SAP, ou então se entraria a porcentagem da associação, ou se o próprio Rubens Menin, ele iria fazer o aporte sem investidor de fora. Estava um debate entre isso. Acho que por isso que foi a questão do adiamento. Mas pelo menos houve uma sinalização, né, cara? Olha só, um tempo atrás o futebol do Galo estava médio, aí o assunto era dívida. Hoje o futebol está tão ruim que o assunto dívida já nem existe mais. O negócio está tão feio. Mas eu acho que essa sinalização da questão do aporte deu uma amenizada na torcida, sabendo que vai vir sendo de fora ou sendo do próprio Penin até o final do ano, vai ter um escorpião. Até da mídia também, né? A mídia também dá uma segurada, para de ficar falando. E aqui o Caio, vocês estão confiantes contra o Cruzeiro. A Cleusa Caminhoneira está mandando boa noite para vocês. Deus abençoe o seu primeiro dia de setembro. Nossa Senhora da Aparecida esteja com vocês. Muito obrigado, Adriano. Um abraço para você. Eu estava até pensando nisso, né? Tomara que esse 1º de setembro seja uma virada, né? O Galo tem meses na história do Galo que são tragédias. Olha aqui, gente, é nítido que existem problemas entre jogadores. Aí, Jessinho, eu queria bater em cima disso aqui, achei bem interessante. Ó. Existe problema entre jogadores, principalmente com o Hulk, que é dono do time, e muito abraço, desculpa e nada de atitude. Muito abraço, desculpa e nada de atitude. O Alonso deixou isso bem claro. Você acha que tem um problema de elenco aí, Jessinho? Cara, eu acho que o Galo pode ter uma rusga entre um ou outro, igual já teve do Scarpa e do Hulk publicamente, já teve uma do Leandro também que foi pública, mas eu acho que o Galo passa por uma crise técnica e com a herança maldita de um time mal treinado que não consegue jogar. A gente não consegue listar 5 jogos bons do Galo no ano, que a gente fala, esse jogo me convenceu mesmo, cara. Agora vai. E eu acredito que possa ter rusga entre jogadores, mas eu acho que o momento não é de ter rusga. Se tiver, tem que deixar isso de lado e comprar a ideia do novo treinador. Que vai vir, se vai ser o Zé das Couves, se vai ser o Martin Anselmi, se vai ser o Sampaoli. Graças a Deus a pressão da torcida deu certo sobre o Caixinha. Não acho ele um dos piores nomes, mas eu acho que ele vem de trabalhos ruins. No Bragantino ele teve, se eu não me engano, acho que 48% de aproveitamento no período todo dele. Ele teve 6 meses, os 6 primeiros meses dele foram excelentes. Eu vi até o Márcio comentando sobre isso e ele tinha um time promissor no Bragantino. Ele até ganhou do Flamengo, se eu não me engano, de 4-1 lá na arena deles. Ele tinha o Henry Mosqueira na beirada, o Sacho jogando de centroavante, o Elinho na outra ponta, o Lucas Evangelista que está no Palmeiras hoje. Ele tinha boas peças naquele elenco. O próprio Léo Ortiz, né, que está no Flamengo nessa época, estava no Bragantino, ele tinha um trabalho inicial bem interessante, foi decaindo. E no Santos também ele não conseguiu encaixar. Foram 2 trabalhos que ele conseguiu abaixo de 50% de aproveitamento. Você viu o Voivoda, o que ele vai fazer no Santos? É verdade que o time do Santos é muito fraco também, né? É fraco, e querendo ou não, o treinador tem que ter a peça para adaptar o seu elenco, né? É difícil você mudar totalmente com o que tem. E é foda, né? O Voivoda, ele... uma semana antes, talvez,
ele poderia estar livre no mercado ainda, ou se ele não fecha nada com o Santos. E era um cara que acho que ninguém estaria questionando, né, no momento. Mas é isso que acontece com a diretoria do Galo, Gabriel. Sempre é muito moroso para acontecer as coisas. O Cuca devia ter sido mandado embora quando ele não conseguiu classificar na Sul-Americana, cara, naquele playoff. Cara, eticamente, cara. Você não conseguiu ganhar do Cienciano, do Iquique, do Caracas. É isso que eu ia falar. Eticamente é complicado. É muito Mas fraco. depois daquele jogo contra o Godoy... Tomando um show de bola do Cienciano lá dentro. Pô, foi sim, realmente... ali também um time que no momento estava em 13º do campeonato peruano, cara. Isso é uma vergonha. Isso é a mesma coisa que você pegar um 18º da segunda divisão, cara. Não, aquele jogo das oitavas foi o Cienciano, não foi o outro? Como é que foi? Que o não, o Bucaramanga que foi no playoff. Mas isso foi playoff, não foi nem oitavas. Oitavas foi o Godoy. Tá certo. Eu tô tentando lembrar, porque infelizmente o Galo ainda conseguiu ir pro playoff, né? Então foi como se fosse 16 de finais. O Galo conseguiu perder e levar para os pênaltis, cara. Aquilo ali já era uma coisa que você não tem como você defender. É um fiasco, velho. Olha o que o Mário está falando aqui. E o centroavante do Cruzeiro, ele tem mais gols do Atlético inteiro, do ataque do Atlético inteiro no Campeonato Brasileiro. Gente, é ridículo o ataque do Atlético. Eu estou falando, não tem ninguém para marcar gol. Sabe? Essa ideia de não ter centroavante é um negócio temerário, cara. Sabe? Assim, não dá para entender, porque assim, ninguém consegue. A gente não tem um goleador. Né? O Hulk, por exemplo, o Hulk, sinceramente, cara, ele tem mostrado dificuldade, não sei se é com esquema ou se é com a própria idade dele, né? Com o desgaste do campeonato longo, o cara também não é Tomara que seja por esquema de jogo, cara. O cara é super-herói, mas não é... Envolve tudo, mas eu acho que parte física ainda nitidamente é o de menos. Então. Mas a verdade é que quando o Paulinho estava lá e julgava mais encostado com ele, existia uma produtividade maior do Hulk. Né? O Hulk aparecia mais, né? E às vezes o Paulinho aparecia menos que ele. Né? Mas o Paulinho era um baita de um jogador. Né? E nós não tivemos reposição do Paulinho. Né? Esses caras que Ô, Márcio, você sabe quem foi o artilheiro do Galo em agosto? Em agosto? É. Não. Natanael, com 2 gols. Fez mais de um artilheiro. Natanael. Por isso que eu falei, a esperança é essa. Virou o mês, quem sabe. E que se firmou de titular. Se firmou de titular novamente depois que o Saravia machucou. Porque o Saravia entrou bem contra o Flamengo, fez 2 jogos bem de terceiro zagueiro e tudo mais. Aí ele acabou se lesionando e o Natanael ficou. Ele foi o artilheiro do Galo no mês com 2 gols, cara. Ele não teria uns artilheiros se não fosse a lesão do Saravia. Foi um gol contra o Godoy Cruz e o outro contra o Bragantino. O Galo é de Minas, Cleus, é isso aí. É de Belo Horizonte. Parabéns ao Galo. Eu queria só pegar aqui, o Matheus Lima tá falando que o Rony tem que sair do Galo, não fazer nada pipoqueiro. O Rony acho que já deu 15, 16 jogos, né? Sem fazer gols, né? É coisa de louco. Não, é pior que quando começou no Campeonato Mineiro, fez um gol atrás do outro, ele meteu 7 gols. Ele fez tudo que podia e depois não fez mais nada. Ele tem 0 gols na temporada. 19 rodadas, 0 gols, mas ele deve ter uns 12 perdidos. Ele tem 2 gols, eu acho, no Brasileiro. Ele fez um gol contra o Grêmio. Naquele resultado que a gente perdeu na primeira rodada, foi o gol dele, e teve mais um gol. Se eu não me engano, ele tem 2 gols no Campeonato Brasileiro. E o Hulk tem 21 partidas em Campeonato Brasileiro, porque ele não faz gol com a bola rolando. Só falta pênalti ou escanteio. O Júnior Brandão, esses jogadores, um bando de come-torna, futebol sem vergonha do Galo. Ô, Márcio, outra coisa, a gente estava falando do Vitor e do Paulo Brax, jogadores que estavam fora dos planos, eles não conseguiram negociar nenhum, cara. Caio Paulista, verdade, cara, Fausto Vera, Bernard, Júnior Santos, Isaac, que voltou do Nacional lá de Portugal e teve poucos minutos contra o Bragantino e alguns minutos contra o Bahia. Isso eu estou citando 5 jogadores que eu lembrei de cabeça que deixaram claro que eles não faziam planos. Aí o Rabelo que o Cuca não queria que negociasse, foi negociado. O Rubens que o Cuca não queria negociar, foi negociado.
Então, nós estamos conversando uma coisa aqui. Eles vendem os mais ou menos, os bons. Todos os jogadores do Atlético, principalmente do ataque, estão ruins. Você acha que a vinda desse novo técnico aí pode melhorar a performance de alguns jogadores? Você acha que, por exemplo, o Júnior Santos pode achar o caminho dele? Você acha que o Rony pode achar o caminho dele? Porque realmente, cara, eu vou falar uma coisa, com o esquema que tem e da forma que o time está jogando, não tem ninguém que sobressai. Os jogadores, inclusive, estão emburrecendo, né? Com o Alexander, ele jogou várias partidas boas, né? Mas no último jogo, ele jogou péssima partida também. Foi terrível. Você não acha que isso também passa por treinamento? Você não acha que o treinador não pode tirar o melhor potencial de cada jogador? Não, isso... O Bernardo... Isso afirma, cara, né? Isso afirma. Bola. Aí chega aqui, o cara não joga nada. E aí o Júnior Santos sai como artilheiro. Aí chega aqui e não consegue nem entrar no campo. Então, será que esses esquemas aí, ele não está sendo feito para... foi criado de uma forma errada, que desfavoreceu os potenciais que o Atlético tem? Cara, eu acho que se a gente for olhar quem estava de destaque no Galo no primeiro semestre, Everson, goleiro. Resumindo, para um goleiro ser destaque, o time está sofrendo muito ataque. Lianco, que é líder de desarme, líder de bolas recuperadas, líder de duelos ganhos. Por quê? É um zagueiro, cara. O time está sendo agredido para um zagueiro, um goleiro tem que ser dos destaques do time. Vocês concordam comigo? É igual a gente estava debatendo um tempão atrás, que eu falei que daquele número de finalizações do Galo, o Galo é o time que mais finaliza. Daqui é bem ilusório, cara. Se for olhar em questão de chances claras, chances criadas, esse negócio é algo pouco. É muito chute de qualquer jeito. É igual ontem contra a Vitória. Se eu não me engano, no primeiro tempo a gente deu 7 finalizações. Me fala uma que você vai lembrar assim, morta. Ia ser gol. O retrato do campeonato veio na primeira rodada, né? Que foi contra o Grêmio. Criou umas 5, 6 chances em 2 minutos e depois fez mais nada, ainda tomou o gol e no final... isso, cara. A esperança era aquela, né? Se jogasse no jogo, o Galo vai bem no campeonato. E eu acho que se Martim Anselmo vir, eu tinha 2 nomes antes dele, né? Para vir, isso eu até falei com vocês já do questão do grupo. Minha primeira opção era o Carvalhal, a segunda opção era o São Paulo. O Carvalhal é porque ele sempre tem bons trabalhos em Portugal. Eu queria eu também queria um cara que trabalhou em times de segundo escalão e conseguiu extrair muito dos times. Foi assim no Braga. E aqui ele não teria um time de segundo escalão. O time do Galo, se você for olhar peça por peça, tá entre os 5 do Brasil, se a gente for olhar. Atrás de Palmeiras, Botafogo e Flamengo, lógico, mas briga com, por exemplo, igual o time do Cruzeiro. A pressão para entregar é maior, né? É um elenco equiparável. Se a gente for pegar algum time ou outro assim, São Paulo, é um time equiparável. Até mesmo o Corinthians, que agora perdeu alguns jogadores, né? O Alberto, o Carrijo, que é muito bom meio campo, tinha perdido o Memphis e tudo mais. Mas eu acho que esse cara pode conseguir extrair. Eu enxergo ele entre Sampaoli e Milito. Hoje eu vi vários vídeos da postura tática, do jeito que ele gosta de levar seus times. Ele costuma jogar, às vezes, no 3-5-2, ou às vezes varia do 4-3-3 ou 4-1-3-1. 4-2-3-1, perdão. No caso dele, que eu espelharia que ele jogaria, o Romano teria mais minutagem com ele, por ser um zagueiro construtor. O Sarava poderia fazer o que fez tanto com o Milito e tanto com o Cuca naquele jogo contra o Flamengo, zagueiro pela direita, né, que é muito forte na marcação. O Lian quer sair bem com ele, e ele é um cara que na hora de atacar, os alas viram pontas, né? Aí jogaria com o Hulk, com mais um atacante que a gente não sabe se vai ser o Coelho, ou se ele vai querer o Coelho fazendo a ala, se ia ser o Renier, se ele usaria o Arana na ala, ou então ele usaria o Scarpa, a gente não sabe, mas é um cara que chega com muita gente no ataque, eu acho que isso prevalece. Os 6 primeiros meses do Milito aqui demonstrou isso, né? Chegando com muita gente na frente, prevaleceu o Hulk fazendo gol, o Scarpa teve um momento legal, o próprio Paulinho. Na época do Kudê, isso já trazendo mais para trás. O Kudê também era um cara que gostava de jogar com 2 atacantes, uma linha
de 3 meias que os caras encostavam no ataque, prevaleceu muito o Paulinho Huck, que eles fizeram muitos gols com o Eduardo Cudê, apesar dos problemas de relacionamento que ele teve, né, com a diretoria, com a cobrança de reforços, mas eu acho que, é igual eu disse, vai ser o que vai vir. Não era minha preferência, mas eu acho que é uma aposta legal. Pode ser um Dudamel e pode virar um Abel Braga do Palmeiras, quem sabe pela idade, né? Dudamel tá longe de ser. Dudamel é péssimo. Não, eu falo porque o Dudamel não tinha currículo, né? Mas até pegando esse assunto aí, eu sou o Márcio que você falar, eu sou o Gersinho também, que aí o Caio falou uma coisa que você citou aí, que ele entra como Milito, né? Tipo assim, meio parecido com o Milito, com estilo mas assim, doido ele é. ser novo. Isso o Caio pode saber, que doido ele é. E aí ele fala aqui, ó, já vai chegar precisando de reverter um jogo, né? E o Milito foi parecido, né? Foi parecido, né? Tipo, uma situação, só que o Milito fez o primeiro jogo. Fez o primeiro jogo e no segundo jogo ele teve que recuperar, né? Quem sabe, né? É igual eu falei, ele se repete. É uma aposta muito promissora, mas foi igual eu falei, não sei se está no tempo certo. O cara vai chegar, o Galo tem 2 dias de folga, aí ele vai ter 9 dias só de treinamento, mas nesses 9 dias, 8 dias ele não vai ter o time completo, pelo contrário, vai ter 5 ou 6 desfalques, que é Saravia, Lianco, Alonso, Roman, Alan Franco e o Tressoldi, né, o Juan Tressoldi, que não pode jogar, mas poderia ser uma base de sparring para ajudar no treinamento. E, de certa forma, se ele fosse anunciado amanhã, no mínimo, ele chegaria na quarta. Aí o time quarta-feira que o Galo vai se representar, quarta-feira à tarde. Então, aí o Galo se representa na quarta. O treinamento, muito provavelmente, não seria comandado por ele, né? Seria comandado ali a comissão técnica fixa do Galo. Talvez na quinta, ou até na quarta, não sei, mas na quinta, muito provável que ele ia começar a trabalhar o time e aí ter um jogo direto. Né? Não, o treinador que se apresenta junto com o elenco. Isso é fato. Isso é fato. Já ele vai vir, né? Junto com o elenco. Não, já é bom. Né? Se for ele ou outra pessoa. Mas de qualquer forma, ele já vai conhecer o elenco. Já vai conhecer o elenco na quarta. Já vai chegar junto. Quarta. Então, mas isso que eu falei, será que na quarta ele já vai dar o primeiro treino? Já vai ter aquela primeira. Provavelmente. E aí vai dar. O jogo é na quinta, então vai dar tipo 7 dias, no máximo. Provavelmente, Ele tem uma vantagem, ele é um cara enérgico também. Acho que ele vai pegar um time, que está no meio de temporada, já com acho que o Márcio vai concordar comigo. O Galo tá precisando de um choque, cara. O elenco está precisando de um choque. Exatamente. Ele não vai precisar de parte física, né? Igual quando você, no início de ano, você ainda tem que preparar o time fisicamente. O time está aí. Pode estar até mal fisicamente alguns jogadores, sim, mas está aí, está rodando a temporada. O cara vai ter que dar uma jornada de 360 graus no treinamento. E a organização, tática. Exatamente. Mas eu acho que se o cara chegar e mostrar que ele entende. Se ele ganhar o elenco, né? Se ele ganhar o elenco. Se ele mostrar que ele entende tática, que vai ser um time treinado, eu acho que os caras já vão levar esse choque. Foi nítido nas entrevistas, cara. Que o time está mal treinado. Os caras estão pedindo um treinador que entregue intensidade, um treinador que treine. O jogador abraçar a ideia, né? Falar, esse cara aí conhece, vou fazer o que ele está pedindo. Isso o tempo todo, o atleta não tem treinamento. O atleta não está treinando, né? E o Cuca fala que o problema todo é que realmente não está tendo tempo de treinar, mas quanto tempo ele deu férias, pô? Então, assim, na verdade, ele não soube treinar os jogadores, ele não tem comando dos jogadores, ele não conseguiu mostrar para os jogadores e vender a ideia para os jogadores que o esquema dele é o esquema vencedor. E o Atlético é um time que não impõe respeito a ninguém. Você vê que o Vitória chegou lá no estádio dele e simplesmente desconsiderou que era Atlético, era Hulk, era não sei o quê, foi para cima, colocou o Atlético lá no lugar dele. Na Arena também, o Galo não conseguiu ganhar do Vitória na Arena. Aí tem uma pergunta de um cara do Inter aqui, o Shimaki. Sou o Inter. Uma pergunta. A Arena MRV é a casa do Cruzeiro e do Flamengo? Sim, é igual o Beira-Rio, a casa do Grêmio, tá bom, meu amigo? Um abraço para você. Passa liso. Né? 500 vezes lá no Beira-Rio, né? O Beira-Rio lá foi criado tantas lágrimas no Internacional.
Ah, de tomar banho, esse time seu também Aí não. o Rafael Oliveira está perguntando aqui, você acredita que o Hulk pode fazer a diferença? Cara, eu continuo acreditando no Hulk da mesma forma de 2021, que a idade chega e tal, beirando 40 anos, mas, cara, ele, para mim, fisicamente, ele pode ter perdido um pouquinho de explosão, aquela coisa de 90 minutos correndo, mas vários jogos a gente viu o Hulk aí Eu acho que com 85 minutos de jogo jogando bola. Só que o time não deixa ele A jogar. verdade é que vai ser uma incógnita, né, cara? A gente só vai saber como é que vai ser a postura do time. Quando a casa organizar, aí vão ver. Na hora que começar o jogo, a gente vai ver se os caras compraram ideia, se o time está minimamente organizado, não é daquele time que vai viver de chutão. Porque esse treinador ele não gosta de dar chutão. Depois vocês procuram o vídeo do Futuri, que chama, e do Felipe Simonetti. São ambos canais de tática. O que acontece? Tático. Eu, durante o jogo. Então quebra, né? Quebra a armação do time. Eu apontava lá o buraco no meio de campo do Atlético. O Atlético falta gente para povoar o meio de campo. Então fica um buraco gigante. E quando tem um contra-ataque, a defesa do adversário, ele avança muito rápido para a defesa do Atlético. Né? Um Atlético fica com um bloco de 4 atrás e fica um buraco no meio, todo mundo jogando pelas pontas, mas fica impressionante como é que não consegue povoar o meio. E aí como é que você faz para sair com a bola? Você tem meio para fazer a triangulação de saída? Você tem que chutar a bola, né? Você tem que realmente dar chutão. E esse jogo do Atlético é muito triste, velho. Você vê o Atlético o tempo todo fazendo lançamento, às vezes um lançamento, assim, uma inversão de jogada que você vê que é total falta de recurso. Né? Então, várias jogadas que a gente viu lá, que os caras fazendo inversão lá para o Coelho, a bola ia para fora, a bola vinha quadrada para o Coelho. Então, assim, gente, o que falta no Atlético hoje é isso, é treinamento. É treinamento. Agora, eu não sei, a gente tem um centroavante que é o João Marcelo, eu não sei, cara, tem que começar a testar jogadores aí, porque, cara, ali na frente ninguém faz gol. Então fica um trança-trança na lateral, ninguém chuta pro gol, até chutou 4 vezes pro gol nos 90 minutos, gente. Mas o Cuca não foi jogador de base, né? Incrível. Não, então. E tomara que esse técnico que vier aí, ele olhe pro time de base. Por coincidência, o Júnior Brandão, ele disse exatamente, queria que o Galo olhasse para a base. Mas tem que olhar, mas né? o Cuca contra o São Paulo lá, depois que a vaca foi pro Brejo, coloca o Izep para estrear no profissional, faltando 4 minutos pro jogo acabar. Não, esse negócio de pôr o jogador faltando 4 minutos, eu acho até meio desrespeitoso, viu, cara? Também acho. Fizeram isso com o Júnior Santos algumas vezes, ele querendo jogar. O próprio João Marcelo. Cara. O Júnior Santos, por exemplo, o cara pede motivação também, pô. O cara bota 4 minutos, cara. Aí depois, opinião minha. Metendo o pau no cara, o cara não joga nada. O cara não joga nada mesmo, falta 4 minutos. Né? Colocaram ele para jogar 72 minutos aí também não adiantou muito. Mas, no geral, eu acho que quando faltam 4 minutos. O time do Atlético está jogando mal todo mundo, todo jogo, já tem tempo. Não é só um. O time do Atlético, você olha, os jogos são assim, nós classificamos para a Sul-Americana, foi heróico, mas sempre assim, heróico, é no forte. É sempre. Mas o herói foi herói porque pegou o time abaixo. Também é foda, né? Porque em 2013 foi heróico jogando muita bola. O time dominava o adversário. O exemplo claro daquele jogo lá na Sul-Americana lá, cara, do Cienciano. Aquele time Cienciano é muito ruim, gente. É muito ruim. Que pior ainda. O Bucaramanga, todos esses times aí não tem como, é inexplicável. O passeio do Iquique, que eu vou te contar, é vergonhoso. Então, assim, já era para ter trocado o técnico naquele momento. Né? Mas é que eu te falo, cara, não tem comando, o time não tem diretor de futebol, o time não tem um presidente, não tem um dono para olhar para o time. Né? E aí que eu te falo, fica lá o filhinho de papai lá, né? Eu não dou entrevista, eu não participo do dia a dia. Mas low profile. Ô, Márcio, eu acho que questão de empresa, esses caras são mega empresários. Então, assim, numa empresa, com todo o gasto que você tem, entra no orçamento, você tem que analisar, tem que pensar. Então, para contratar no futebol empresa agora, tem questão de dinheiro. Para mandar embora também. Então, para mandar embora um treinador do Cuca, tem a multa. Não sei como que ficou, né? Eu vi falar que o Cuca abriria mão da multa, eu duvido.
Mas, se eu não me engano, vai parcelar 3 milhões é isso que eu ia de reais, falar. em suaves É prestações. isso que eu ia falar. Né? Não existe abrir mão. Ele vai a um acordo, fazer um acordo, ele não vai abrir mão. Mas, Para não assim, queimar o filme. depois vai ter que contratar um outro, né? Então, no geral, cara, aparece que eles falam, cara, se a gente manda esse cara embora aqui, ó, vamos puxar lá atrás, lá, ó, contra naqueles jogos contra o Cienciano ali, ó, time mal pra caramba. Se a gente, vocês mandam lá naquele momento o Cuca embora, tem que pôr dinheiro, tem que gastar, tem que fazer isso, e o salário atrasado, aquela confusão. Aí eles falam, deixa ele ir e vão tentar resolver outros problemas, sabe? Porque a empresa, ela tem hora que ela até roda assim, entendeu? Empurrando, se o faturamento estiver compensando. Mas aí os caras, eles não entendem que o futebol é resultado imediato. Uma derrota ontem, esses 3 pontos aí, ó, vai fazer falta, cara. E eu vou falar para você, eu acho até melhor. E o Cuca só veio porque o Galo tomou não de outros treinadores. O cara não funciona. Exatamente, com certeza. Ele é demitido e colocado outro no mercado. O cara vai no mercado lá, busca um talento e coloca. Não tem esse negócio de você ter que pagar para, sabe? Então, assim, o problema do futebol, essa história toda do futebol, tudo isso, o time está muito amarrado nos jogadores, né? E fica difícil, né? Então, o que o Santos está falando aqui, ó? Biel e João Marcelo merecem mais minutos de jogo. Precisa testar mais os caras, fazem isso com o Júnior Santos, então tem que testar os meninos. Então, todo mundo está consciente aí que é preciso começar a trazer jogadores de base, né? Porque você vê o Savinho, cara, o Savinho jogou quantos partidos o Savinho jogou como profissional? São Paulo que lançou ele com 16 anos de idade. Eu acho que ele jogou como titular mesmo, entrando umas 3, 4 partidas que ele jogou. Eu lembro de uma contra o Santos, contra o Santos no Mineirão, que ele fez um gol. Não, a despedida dele, ele entrou do banco de reserva, contra o próprio Independente Del Valle, que ele fez aquele golaço de esquerda. Antigamente o Reinaldo começou a jogar com 17 anos. Entendeu? Então tem que esperar o cara atingir uma determinada idade. Porra nenhuma, o cara quando é bom. Eu ainda falo, o Zep entrou com poucos minutos. Os minutos que o Zep entrou, que pegou na bola, ele não deu um passe errado, ele só deu o passe certo. Né? Ele criou situações. Então, assim, tem que deixar os caras jogar. Né? Porque fica aí pagando jogador caro, igual o Júnior Santos, aí, pagando 1.700.000 pro cara. De repente o Zep joga muito mais que ele, a gente tá desprezando o moleque. Aí chega um clube da Europa, oferece um dinheiro, porque os caras adoram vender, né? Os caras vêem uma carteira cheia de dinheiro oferecendo para os moleques, eles vendem o moleque e a gente não usufrui. Igual nós não usufruímos do Savinho. O Cuca, mesma coisa, a gente pode citar aí do Romão, Marcos. Prefere colocar 2 zagueiros canhotos e colocar o Vitor Hugo. O Romão, o cara, toda a convocação do Chile, ele tá lá, ele é garoto propaganda da Adidas lá no Chile. Não é possível que só o Cuca que não enxergou qualidade nesse menino. Então, que foi bom essa troca de técnico por isso. Que eu espero que o técnico consiga olhar esses moleques aí, consiga realmente desenvolver o potencial melhor, porque, porra, se você pega no papel, o time do Atlético é um time cheio de estrelas, cara. Você pega no papel, é cheio de jogador aí, famoso, conhecido, né? Alguns até consagrado, e não joga. Não joga. Então você pega o Hulk é um cara consagrado. Você pega o Rony também é um cara consagrado no Palmeiras. O Rony foi campeão várias vezes no Palmeiras. O Gabriel Menino, a mesma coisa. E você vai pegando aí, você vai pegando 1 a 1, você vai ver que só tem jogador consagrado. E, pô, então, assim, fizeram um investimento gigante, mas não traz a peça principal, que é o maestro. Né? Então, sem o maestro, a orquestra não toca, gente. Não toca. Querendo ou não, puseram a culpa. Esses dias o cara comentou comigo no meu Instagram. Falou, e agora que você pôs culpa no Cuca, agora perdeu pro Vitória. O Vitória é uma consequência disso aí tudo. Uma consequência da gestão do Cuca. Ou vocês acharam que... Foi 2 dias depois do jogo. Tanto que o treinador interino aí, ó, ele usou o mesmo time do Clássico. Eu achei isso também até errado, de certa forma, mas não sei se ele fez isso em respeito ao Cuca, qual foi a ideia. Tipo, não vou pôr a mão, não vou pôr a mão no vespeiro. Foi um dia. Cara, deixa aí. Eu não achei muito certo, não.
Aqui o Caio Henrique está falando, parece que esse treinador já está estudando os jogos do Galo e o time do Cruzeiro, segundo as notícias. Se for verdade, cara, né, tiver fechado, porque Não, se tiver fechado, já está fechado. A gente não está sabendo ainda, mas com daqui a pouco certeza é profissional. vai estar aí. Não, quando ele aceitou a vir, ele já deve ter analisado o que ele vai pegar de cara. O Gabriel, ele é um cara, ele é tarado por contato. Ele é tarado por contato de futebol. Se bobear, ele é um cara muito ele já estava analisando a situação e já pensando, né, quando a proposta, porque antes de chegar a proposta, já começam os contatos ali, e ele já pensou, cara, se me convidar, eu vou ter isso aqui. Se eu fizer isso aqui, com esse elenco que eu tenho na mão, eu vou longe. Então, cara, se ele chegar, fizer um grande jogo, pelo menos se ele fizer vencer de 1-0 que seja, ou um 2-1 que seja, jogando bem, o time mudando a cara, ele já vai ganhar, talvez até o time e principalmente a torcida, que já vai ser, no momento, é o que a gente mais precisa. Mesmo que e nas redes sociais eu não estou vendo tanto negativo em relação a ele, não, cara. Pelo contrário. Eu vi muita negativa em questão do Caixinha e do Zubeldia, pelos trabalhos recentes que eles fizeram aqui no Brasil. Mas é igual eu que olho muito Twitter, é igual a gente também tem contato com outros influenciadores, pessoas que sempre estão perto do dia a dia do Galo. A questão do nome dele, cara, eu vi muito pouca negativa. Tipo, eu vi negativa de uma pessoa ou outra falando, pô, é um cara muito novo, será que era o nome? É o que você falou, né, Gersinho? Que o momento não é no momento bom para ele. Mas, um nome bom, porém não na hora certa, na minha opinião. Tomara que dê. Estou esperançoso com a conversa que eu estou tendo com vocês, assim, mas eu estou bastante cético ainda. Quero ver funcionar. Eu acho que o Atlético também, cara. Perfeito, exatamente. Acho que o Atlético teve a oportunidade de trazer um dos melhores técnicos que tem aí, que é o Sampaoli, e perdeu essa oportunidade. Como o Frossard diz, né? Cavalo arriado não passa 2 vezes, não. Cara, para mim, era o Sampaoli. Foi Voivoda umas 4 vezes e perdeu a oportunidade. Né? Igual, se tivesse demitido antes, o Voivoda já estava dando soco, aproveitou o Santos e pegou ele. Então, assim, o Atlético realmente ele demora demais a decidir. E espera... tem pulso firme nas tomadas de decisões. Inclusive, uma decisão da Copa do Brasil, igual nós perdemos ano passado, por total incompetência da diretoria, aí que não contratou, que não reportou. Né? Então, assim, tá vendo que o Milito não estava dando certo também, e foi deixando a coisa arrastar. Tomamos um pau do Flamengo, e aí, depois que ele foi, o Milito, depois que ele perdeu do Flamengo, ele morreu como treinador. Ele morreu. Exatamente. É uma coisa que na hora a gente acaba que falta coragem, até para o torcedor de aceitar, né? Mas aquele jogo contra o Flamengo ali, ele deveria ter sido mandado embora. Aquele primeiro jogo foi ridículo. O que ele fez. Mas falta coragem, né, cara? Acho que foi o Calil ou foi não, 2016 deve ter sido o Daniel Nepomuceno, né? Foi o Daniel Nepomuceno. O Marcelo Oliveira embora após o primeiro jogo da final lá da Copa do Brasil. Não, mas Grêmio. Tem que ser, tipo né, assim, não é qualquer um que chega e faz, não, cara. E ainda mais do que acontece. Você ainda tinha uma final da Libertadores na frente. Aí você, apaga todo um trabalho de Libertadores e tira o cara na véspera. Aí perde e ia estar todo mundo reclamando. Mas eu acho que parte do elenco ajudou a segurar ele, cara. E quando ele foi mandado embora, vocês lembram? O Davis chorando, Batalha chorando muito, muitos jogadores saíram bastante abatidos do vestiário. Ele era bem quisto, apesar de não estar dando certo nas questões do Campeonato Brasileiro. Cara, eu mesmo não queria que ele saísse de jeito nenhum, mas como houve esse negócio, na minha cabeça é o seguinte: a primeira derrota dele do Flamengo, eu falei que como mais. Porque o primeiro jogo do Flamengo tem que demitir esse cara. Porque o que acontece, cara? Ele errou muito naquele jogo. E aí nós perdemos o Libertadores, que estava o Libertadores mais fácil. E que ele errou de novo, como se diz, né? Cagão total. Cagão. Ele estava muito pressionado, é um cara que não... Por isso que eu falo para você de jogador, de técnico que não tem muita experiência. Porque o técnico, quando não tem muita experiência, ele não aguenta a pressão. Ele cede a pressão. Ele fica atordoado. Ele não, né? Aí você pega esses casca-grossa aí que já passou por tudo quanto é time, o cara não está nem aí. O cara já está acostumado a passar por esses problemas de pressão aí e passar em frente. Né?
Mas o cara perdeu a Copa do Brasil, perdeu o Libertadores e quase ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. São 3 pancadas, assim, que o cara não vai ter que ficar em pé, não. Aí eu acho que a pancada maior foi na Libertadores, por ter sido Libertadores, um jogo único, a questão da expulsão. Acho que a questão da Copa do Brasil como eram 2 jogos e a diferença de elenco do Flamengo pro Galo era absurda. Eu Se acho fosse que jogo único, o time do Flamengo ali não estava nos melhores momentos, mas é um time diferente. Se isso reverter esse resultado, eu acho que a gente não reverte. Eu acho que o Atlético tem que começar a pensar no campeonato nacional mesmo e parar com esse negócio de ganhar todas as Copas. Sabe? Porque realmente, cara, nós estamos perigando, nós estamos descendo ladeira abaixo, perdendo para times aí que deveriam ser 3 pontos certos, né? E na hora que a gente começar a pegar os pontos mais difíceis, aí a coisa pode complicar bastante, né? Na hora que você quer. E ano passado foi justamente isso. Nós vamos pegar Flamengo, Cruzeiro, vamos pegar. No Flamengo nós já pegamos, né? No Flamengo a gente vai pegar de novo, né? Cruzeiro. Na Arena. Então nós vamos pegar Corinthians. Praticamente tem um turno inteiro ainda, né? Tem um turno inteiro ainda. Então a gente deixou pontos aí que eram pontos contados, né? 17 times. De todos os times que estão na frente, do primeiro ao sexto, vamos lá. Botafogo, Bahia, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e Mirassol. Só o Botafogo que a gente joga fora de casa. O resto são todos na Arena. Eles estão falando aqui que eles colocaram o caixinha de bode expiatório para a torcida perder a esperança no São Paulo. Por isso que quem está falando isso aqui, mas isso acontece muito no mundo do futebol. Eles jogam o nome na mídia para saber aceitação ou não. Exatamente. Não vai ser a primeira nem a última vez. Isso é muito usado. Igual o nome do Milito, né, cara? Teve gente falando bastante do nome do Milito. Até na rádio, assim, mais famosa. Só que a gente sabe que não tem como. No futuro, aí, uns 5 anos da pra frente, pode ser, mas tem acabou como. De sair. Teve um início muito bom no Galo, aí depois do período de Copa América e lesões, o time caiu bastante, ele não conseguiu colocar na rede novamente. Mas foi um cara muito promissor nos 6 primeiros meses do Galo. Emendou 13 jogos de invencibilidade. Estava com um futebol melhor, não tenha dúvida nenhuma. Essa parte de lesão aí prejudicou muito o time. E Copa América, né, cara? Que a gente perdeu o Vargas, o Alonso, o Franco, o Arana. E ao mesmo tempo, alguns jogadores aí, igual o Vargas e outros caras, chegaram na hora que podiam realmente definir, não definiram, né? Então, se perderam. Exatamente. Claro. Cara, mas é igual eu falo, Márcio, minha única esperança desse clássico é justamente a mudança de treinador. Pode dar uma chacoalhada no elenco e talvez ele consiga acertar um esquema igual o Milito fez, conseguiu virar um jogo lá, improvável. Alegrias da minha vida, viu, Gerson? Mas eu duvido bastante que isso aconteça. Eu também acho muito difícil, cara. Eu só não deixo de desacreditar por ser torcedor do Galo. Não, exatamente. Porque assim, cara, pelo que eu tô vendo de jogos aí, jogo após jogo, a gente tá com aquela esperança, né? Se fosse com o Cuca, eu não acreditaria, com todo o respeito do mundo. Mas agora, como é a mudança de treinador, independente de quem seja, e isso, né, isso que a gente acompanha de futebol, quando muda o treinador, quando o time vem do período ruim, o time consegue pelo menos reagir melhor. Sim. Isso independente se vai ganhar, se vai jogar amassando o adversário, independente. Já dá um choque no elenco, porque é uma mudança. Agora, é uma ruptura de um estilo de jogo para outro. A gente começou o Campeonato Mineiro com a mudança do Milito para o Cuca. O time mostrou um futebol muito mais entrosado do que está mostrando agora. O que aconteceu nesse meio tempo aí? Não pegou ninguém no Mineiro. Acho que isso serviu muito de ilusão para a gente. A gente pegou um Cruzeiro que estava completamente desorganizado, que estava naquele momento de transição que o Fernando Seabra estava para cair. A gente pegou o Cruzeiro assim. Aí você vê, o Leonardo Jardim teve um início mais ou menos. Dos 10 primeiros jogos foram, se eu não me engano, 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, que ele foi mal, né, na Copa Sul-Americana. Só que ele conseguiu colocar a ideia de jogo dele. O que aconteceu? Colocou o medalhão no banco, sentou um Fagner,
sentou um Eduardo, sentou um Gabigol, colocou o cara que entra no padrão de jogo dele e o time dele tá rendendo. Não vejo nada demais, mas eu acho o time bem treinado. Esse técnico que vai entrar, ele vai ter personalidade de colocar determinados medalhões no banco também? Por isso que eu te falei, cara, eu não sei se é o momento certo, porque um cara de 40 anos chegando no meio de temporada. Não sei se ele vai ter carta branca para isso. Porque a gente sabe que, querendo ou não, o pessoal lá de cima interfere no meio. Isso é certo. Eles contratam o Cuca para servir de escudo, foi assim. O Milito, que foi um cara que praticamente não cobrou reforço. Eles gostam do cara que vão trabalhar com isso. É igual você contrata um gerente e você fala, ó, o serviço é para 30 pessoas, mas você tem 25 pessoas só para exercer a função. Você consegue dar conta com isso? O Galo é tratado assim de 2022 para cá. Eles não gostam de treinador com cobrança, né? À toa que o único que cobrou foi mandado embora uma semana depois, que foi o Kudê, que cobrou em público. E o Cuca, ele fez algumas cobranças e depois ele começou a falar... Né? Então, mas depois ele começou a falar, não, eu já conversei com a diretoria, a gente se acertou, chegamos no acordo. E aí começou a chegar alguns reforços depois. Essa turma perfumada aí que dirige o Atlético, essa SAF dos perfumados, dos filhinhos de papai aí, é difícil, viu, meu amigo? É difícil, viu? Não vivem futebol, não sabem o que é futebol. Sabe? É complicado. Aí Calil, mas o Calil metia a mão na lama aí. Cara, é o que eu tava falando, os caras, eles enxergam um negócio como empresa, né, por ser SAF e tal, mas aqui, o futebol ele não dá tempo de... Igual no futebol, quando você perde, Jesquinho, Márcio, todo você sabe como que funciona. Perdeu ontem, não dá para ficar lamentando derrota. Tem que jogar, trabalhar. Deu 2 dias de folga? Ok, não precisava. Mas deve que der esses dias aí, como o treinador também vai chegar lá para quarta-feira, beleza. Mas o foco já é o próximo jogo. Dia 11, quinta-feira, perdeu para o Cruzeiro, foi eliminado pelo Cruzeiro, beleza. Próximo jogo, final de semana, foco. E depois também já tem lá esqueci agora, da Sul-Americana. Bolívia. Lá na Bolívia. Primeiro jogo fora. 4.000 metros. Então já tem que pensar nisso, já tem que pensar na altitude, já tem que pensar em quem que vai para lá, preparar o jogador para lá. Não dá tempo. Então, mas eu acho que a tendência é melhorar. Uma hora eles vão entender. Eu acho que a diretoria tem sua parcela de culpa, mas eu acho que o maior culpado nesse período foi o Cuca e depois os jogadores, cara. Porque você abre a tabela do brasileiro aí, fazendo favor, 100%, cara. 100%. Abre a tabela do brasileiro aí, que a gente vai fazer um comparativo. A gente está falando aí, tudo sobre a culpa de diretoria, do Cuca, essa coisa. Que igual você dá um zoom, fazendo favor. Que é igual aí, ó. O Flamengo tem um elenco melhor que a gente, mas o Cruzeiro é um time, se for olhar, é igual de elenco. O Palmeiras é melhor, mas o Bahia, não vejo tanta diferença assim entre Galo e Bahia. O Botafogo eu considero melhor, mas o Mirassol é um elenco muito inferior ao do Galo e apresenta um trabalho muito melhor. Eu acho até o elenco do Galo melhor que o do São Paulo, que o do próprio Fluminense. O Inter está vivendo uma crise terrível com o Roger. Em 3 competições, mas não está desempenhando em nenhuma das 3. O elenco do Galo é melhor que o do Bragantino, é melhor que o do Ceará. Por que a gente está lá embaixo? Isso, a diretoria tem sua culpa, né, na organização, gestão do clube e tudo mais. Mas o Galo não poderia estar atrás desses adversários. Se você for olhar futebolisticamente, dentro de campo, o Galo está atrás de todo mundo. Porque o um time mal treinado que não impõe respeito em ninguém. É literalmente isso. Eu senti isso aí contra o Vitória. A Vitória simplesmente desconsiderou o Atlético para falar, é um time a mais. É um time que não põe respeito em ninguém. Não põe. Olha, abaixa a tabela. Aqui no final, aqui, ó, Juventude, o próprio Vitória. Olha pra você ver, o Grêmio, com um time horroroso, tá na frente do Galo. Não, o Grêmio, esse time horroroso do Grêmio. O Galo e porque venceu o Galo na arena de virada. Foi um jogo, cara, absurdo. Eu tava lá no dia, eu não acreditava. Olha pra você ver o ponto que eu quis chegar, Márcio. Pra você ver a herança maldita que o Cuca deixou, cara. Olha pra você ver, o Galo não ganhou do Vasco, empatou, perdeu pro Santos, perdeu 4 pontos pro Vitória, pro Juventude, se eu não me engano, ganhou.
Aí não jogou nem com Fortaleza, nem com o Sport ainda. Quem está mais São os dois abaixo? jogos que estão faltando no primeiro turno. Fortaleza e Sport. São os dois jogos que faltam no Galo. E que de certa forma, né? De certa forma, é aquela coisa, né? O Sport é o pior time. É 3 pontos garantidos? De jeito Não. nenhum. Porque depois da Copa do Mundo, o Galo tem 19% de aproveitamento. 8 jogos, 1 vitória, 1 empate, 6 derrotas. Fortaleza é o segundo pior time. É 3 pontos garantidos? De forma alguma. É o nível que a gente está. Não é que a gente tem medo de Fortaleza e Sport, mas a gente não dá para cravar. Hoje o Galo do Cuca ou do Lucas Gonçalves, né? Que o Galo poderia vencer esses dois times, a não ser que seja 1-0 chorado. Mas eu esperava que o Galo ia vencer a vitória de 1-0 chorado. Mas o Lucas Gonçalves é um mero auxiliar técnico. Ele é daquele cara tampa-buraco que quando o cara é mandado embora, ele vai lá, faz 1, 2 joguinhos no máximo. Ele não tem tempo de treinar, não tem tempo de pôr ideia. É isso que eu ia falar. Se caso ele tivesse que assumir o time em alguns jogos aí antes, né, do novo treinador chegar, a gente estaria lascado. Agora, eu acho que não tem como a gente opinar. Hoje eu vi muita gente batendo nele na rede social, falando, o melhor emprego do mundo. Ele entra e mantém o mesmo negócio do Cuca. Trabalha uma vez por ano. Não, mas eu até falei, ele é um auxiliar fixo, né? Ele sempre acompanha independente de certa forma, ele está no dia a dia. Mas antes desse jogo... Então ele é um cara que conhece o elenco. Antes desse jogo, ele tinha 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota no período que ele foi efetivado. Ele tem 80% de aproveitamento. Acho que ele não deve apanhar sobre o jogo de ontem. Sobre a relação. Ele deve apanhar pelo resultado. Questão de desempenho, ele teve 1 dia de treino. Não tem como ele fazer mágica também. Mas aqui, os próprios jogadores ali, porque, por exemplo, naquele jogo contra o Atlético Paranaense ano passado, o Milito ainda estava no Galo, mas quem que... Não, foi o Lucas Gonçalves. Não, ele tinha saído. Quem comandou o time foram os próprios jogadores, basicamente. Foi o Lucas Gonçalves, basicamente foram os próprios jogadores, porque eles que chegaram e falaram, cara, a gente precisa de vencer e tem que dar um jeito. E nos trancos e barrancos contou com a sorte, porque o Galo quase tomou um gol e no contra-ataque teve um pênalti, e no rebote do pênalti o gol do Rubens. É uma coisa de louco. E quem fez o pênalti foi o Eric, que hoje está no Bahia. Eric é um menino aqui de Nova Lima e atleticano, ele e toda a família dele, por coincidência. Lembro da história mesmo. E assim, de certa o Eric forma, atleticano. Ele teve um prejuízo na carreira dele do rebaixamento. Mas Eric teve uma carreira muito bacana lá no Atlético Paranaense. Conseguiu ganhar a Sul-Americana. Tem like no TikTok, viu? Sensacional. Bom demais. Muito bom. Isso é o Galo. O Instagram não dá essa estatística pra gente. Não dá, não. Aqui, cara, a turma aqui do YouTube aqui, ó, e apareceu que foi o Anderson Andrade. Até acha que era o Anderson Santana, esse aqui é o Anderson Andrade. Dizem que esse novo treinador gosta de utilizar o esquema 3-5-2. O que acham? É esse esquema mesmo, Jessinho? Você tinha falado... Foi o que eu citei, Foi o que eu citei. Ele costuma usar muito um 3-5-2, 3-4-3, e de vez em quando ele varia para jogar com a linha de 4 defensores, né? Aí é um 4-3-3 ou um 4-2-3-1. Mas ele gosta muito de usar o 3-5-2 ou 3-4-3. No caso, um dos vídeos que eu vi, a saída ele joga com 3 caras, o zagueiro que funciona como líder, ele corre para a posição do volante e o goleiro faz essa saída. Ele usa muito o goleiro para fazer isso. Ele já tem um goleiro que faz bem, né? Exatamente. Ele é um cara que usa tanto o zagueiro quanto o goleiro para rodar essa bola, e o zagueiro costuma quebrar aquela primeira linha de passe. Como o zagueiro de cá puxou para a linha do volante, o volante está um pouco mais adiantado. E ele está falando aqui que o Saravia e o Alan Frank já trabalharam com esse treinador? Você sabia disso? Sabia. O Saravia, ele era auxiliar técnico do Internacional. Quando o Miguel Ángel Ramírez veio para cá, ele era auxiliar do Miguel Ángel. Só que o Saravia era banco, se eu não me engano, vou lembrar o nome do lateral, mas ele era banco nessa época. E o Alan Franco, ele
O Alan Franco foi segundo volante do time, né, do Del Valle, quando o Miguel Ramírez estava lá, e ele era auxiliar. Ele ganhou uma Sul-Americana como auxiliar, aí ele saiu, depois retornou como treinador, que ele ganhou daquela Sul-Americana em cima de São Paulo, em 2023. Ele que era o treinador. Ele é interessante, né, cara? O cara tem um histórico. Ele foi bom, ele teve um trabalho legal no Equador, ele ganhou três ou 4 títulos lá, se eu não me engano. Ele ganhou a Recopa, a Sul-Americana, a Copa do Equador. Eu não sei se ele chegou a ganhar daquele campeonato que é tipo primeiro turno, segundo turno, que tem aqui na América do Sul, tem na Argentina, tem em demais ligas. No México ele chegou a quase ganhar a Liga Clausura. Ele liderou com sobra, diante de times que lá os times têm dinheiro, né? O Toluca, o Pachuca, o próprio América do México, são times com alto investimento, e ele conseguiu sobrar no futebol mexicano num período recente. Ele teve esse período do Porto. E outra coisa que eu vi do Porto, o Márcio, que você tinha me perguntado, eu peguei hoje um corte de alguns jogos do Porto para ver. Além do trabalho não ter encaixado, contava com muito erro individual, cara. Tipo, você via que o cara desenhava a saída de bola com 3 zagueiros, um volante baixando, os 2 laterais apontando para virar ala mesmo para o ataque. Aí o volante errava o passe. Aí o time tomava o contra-ataque, tomava o gol. Passe bobo, igual o Galo tem errado, passe de 2, 3 metros. Que querendo ou não, o estilo de jogo dele é posicional. E para você ter um time posicional que leva à perfeição na prática. O time de São Paulo era muito assim. A gente sabia como é que o time de São Paulo jogava. O Alan baixava entre os 2 zagueiros para fazer a saída de bola. O Arana infiltrava no meio para o Keno poder pegar um lateral de mano a mano. A gente sabia mais ou menos como é que funcionava o esquema de jogo de São Paulo. Era algo legal de ver. E igual eu falo, acho que eu vou tentar levar pelo lado positivo, que é um técnico promissor, e tomara que ele consiga encaixar suas ideias nesse espaço curto de tempo. E o projeto a longo prazo, né? Se ele fizer um bom resto de temporada aqui, para 2026 tem um time, né? Tem um projeto. Não, mas no Galo eu duvido muito. Questão de não, é isso que eu tô falando, porque a gente pensa nisso, porque eu esperava o Cuca, falou assim, não, o Cuca vai ser bem, vai jogar, vai fazer um trabalho legal. Mas ninguém fica o ano que vem, aquela coisa. Só que aí a gente ainda falava, não, será que quanto tempo o Cuca vai arrumar uma desculpa para sair? E no final ele não arrumou desculpa. Mas ele também conseguiu trabalhar. O Márcio estava conversando mais cedo, aí o cara consegue terminar o ano bem no Galo, às vezes consegue conquistar uma Sul-Americana, consegue pegar uma pré-Libertadores, né? Porque diante da situação que a gente está, pré-Libertadores é excelente. Aí o cara pede 5 reforços para o ano que vem, a diretoria entrega 3 meia-boca. Aí a culpa não vai ser só do treinador. O São Paulo fez parecido, né? Porque ele virou o ano, aí quando não deu... Não, o São Paulo recebeu proposta do Olympique de Marseille. Isso não teve nada a ver, não. É uma proposta. Nessa janela aí, só que eu acho que o Atlético gastou mal. Gasta mal, cara. É igual a gente fala. Eu te falo, pode queimar a língua aí se entrar um treinador e fazer esses caras jogar bola. Exatamente. Então, gente, o Matheus Lima aqui tá falando isso aqui, ó. Rony, Bernardo, Júnior Santos, Caio Paulista e Ivan Romano deveriam ter vindo pro Galo. Cara, eu gosto. O investimento mais baixo, o Júnior Santos não esperava bem, o Rony também era para ser melhor. Tenha conseguido aí levantar esse elenco, né? Porque o Bernardo saiu lá da Grécia. Os gols que o Bernardo fez, e aí de repente o Bernardo virou um nada, né? Então tem que esperar. Vamos ver um técnico entrar aí para ver como é que fica, né? E os poucos bons jogos que o Bernardo fez foi ano passado, quando ele chegou com o Milito, e depois desandou do mesmo jeito junto com o elenco. Exatamente. O elenco ninguém nessa pergunta do Anderson aqui, ele falou se o Saravia ganhará a titularidade, né? Na verdade, ele até é titular, né? Se for ver atualmente, machucou. Acho que pode ganhar, cara. Acho que ele pode ser muito útil sendo usado como zagueiro pela direita. Não sei se ele vai ser usado como ala. Acredito que, como ala, ele vai usar alguém mais agressivo para atacar. E o Saravia, o forte dele, que ele demonstrou desse período do Galo, é um bom marcador, né, cara? Um cara muito firme na marcação. O esquema de 3 zagueiros, talvez, né? Nos últimos 10 jogos aí, o melhor jogo do Galo foi contra o Flamengo.
E o Galo jogou de 3 zagueiros, o Arana de ponta, Sarabia, Bianca Alonso. Aí o Scarpa estava na ala esquerda. De ala, né? O Arana estava machucado. Deu certo, de certa forma deu certo. E eu estava lembrando até hoje, cara, que como que o Arana jogava muito ali naquela época ali do Keno com o São Paulo. E todo jogo do Arana era cruzamento da área, chute pro gol, tabela, velocidade, o tempo inteiro. Mas hoje o Arana não faz nada. Mas o Arana com o São Paulo, ele fazia uma função meio diferente, cara. Não sei se você já reparou, o Arana sempre atacava pelo meio para o Keno ter o mano a mano com o lateral adversário. Mas olha só, eu acredito que com esse treinador ele vai ser esse ala de corredor. Não, tomara, porque com o Coelho tem uma característica bastante parecida com o do Keno, né? Drible, quebra-linha. Até acho que o Coelho tem mais explosão, um pouco mais jovem também. E ele poderia estar fazendo isso, cara. Toda hora tabelando, criando junto com o Coelho na ponta esquerda. Então a gente tem 2 jogadores bons que não se conectam. Porque do lado direito você tem o Scarpa com o Natanael, que às vezes o Natanael não sobe tanto, ainda fica devendo. O Saravia também é um cara que ofensivamente ele não tem muita. Acho que o Natanael vai ser até banco com esse treinador. Eu gosto do futebol do Saravia, cara. Eu acho que o Saravia é um. Não, mas eu acho que o Natanael vai ser banco, porque eu acredito que ele possa usar o Scarpa de ala, né? O Scarpa jogou muito de ala contra o Flamengo os 2 jogos. O Saravia como lateral direito zagueiro, né? No caso, com 3 zagueiros. Terceiro zagueiro pela direita e o Scarpa como ala direita. Funciona também, cara. Funciona também. Vamos lá que desliga. O tempo já está avançado. Deu 1h30 aqui e é isso aí. Deu tempo de ficar a mula aqui. Vamos lá. Mais alguma consideração aí, Márcio? Não, já estamos na hora de ir para o leito. Pro berço. O berço. Falamos demais, até desgastou demais, vamos falar para você. Quer passar a faca no pescoço de alguém? De raiva. Essa noite, dificuldade para dormir, de tanta raiva que eu fiquei pensando no Galo. Cabeça, fica lembrando, né? Não tem mais o que fazer, né? O Sampaoli é realmente passado, não tem o que pensar mais. Vamos agora jogar energia boa em cima do Martim Anselmo aí, tomara que a torcida vai recepcionar ele, que ele tenha uma luz, né, cara, que a gente precisa, né? Eu não acredito muito em título esse ano, nenhum deles, não acredito, pelo menos pelos históricos que a gente está vendo aí, mas eu espero que o Atlético consiga dar uma arrancada nesse campeonato nacional aí e conserte o time aí para a gente pelo menos conseguir voltar aí numa Sul-Americana ou de repente pegar uma Libertadores. Eu acho que dá ainda, né? Mas o time do Atlético tem que ter uma oportunidade muito melhor. Então, um abraço para os torcedores, todos que estejam aí com a gente. A gente teve mais de 1.100 likes no TikTok. Um abraço para todo mundo do TikTok, o pessoal do Instagram também, o pessoal do YouTube aí. Deus abençoe a todos e até o próximo live. Vamos tomara que a gente traga notícias melhores. É isso aí. E aí, Gessinho? É isso aí, cara. Só agradecer a presença de todos. Márcio, Gabriel, o Anderson que está acompanhando a gente, que não pode estar presente aí porque está agarrado com o serviço. Todo mundo aí do YouTube do Forte Vingador, do TikTok no Pé da Bola do Márcio, do Instagram é isso, cara. É uma live boa, uma live de desabafo, uma live de opinião para os próximos passos que o Galo deve tomar. Espero que a galera aí possa ter entendido, né, um pouquinho desse novo treinador, algumas ideias. E no mais é isso. Que a próxima live seja com boas notícias e quem sabe, né, chegar do novo técnico possa dar uma chacoalhada no elenco e a gente possa sonhar com a classificação. Com certeza. O atleticano nunca deixa de acreditar, né? Deixa só agradecer que o pessoal aqui, o Júnior Brandão está na live aqui, lá no Instagram, Marquinhos, que vocês falam do técnico do Galo aí. É a esperança que ele vai chegar e dar resultado, né? Porque vai ter que ter 7 dias para trabalhar e vai ser complicado. E o primeiro jogo dele já vai ser aquele jogo de, né, tipo do Milito, né? Mas acho que tem uma situação pior. Então, se ele ganhar, ele conquista todo mundo. Se ele não desempenhar, a crise explode de vez. Anderson Andrade está com a gente aqui, o Caio Matheus Lima, no Instagram, que é a turma aqui. O meu mouse, para me ajudar ainda, ficou sem pilha. Então, já não dá para mexer mais.
E é isso, cara. Boa noite a todos aí. Boa noite, pessoal. Até o mouse acabou as baterias. Valeu, turma. Uma segunda-feira, Boa ressaca semana. total, 9 horas. Valeu. Até lá dá para dar uma descansada. Live Valeu, tá aqui, Márcio. Gabriel. Cara, toda segunda a gente tá agarrado aí, né? Aí vai dar dia Quinta 8. a gente tá sem jogo, então provavelmente Quinta deve ser segunda. pré-jogo é muito cedo. Não, Vamos ver como é que tá vai sem ser. jogo, né? Essa semana tá sem jogo. Sem jogo aí. Vai na ressaca abraço. do Galo mais uma vez. Com Deus Mas acompanha a gente nas redes sociais que vocês vão estar informados no dia da próxima live. Com certeza. Valeu, turma. Abraço, Boa turma. noite. Obrigado. Valeu. Aí.